Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio dessa série De Volta no Drum's Talk. Estamos felizes de ter você aqui conosco e saiba que essa é uma forma que a gente tem de contar para você como é que a gente faz a escola, o que acontece na nossa comunidade. Por isso você fica conhecendo os pais, os alunos, os professores, toda a nossa comunidade que faz daqui um lugar muito especial. Muito obrigada pela tua presença, continue conosco. Hoje o programa está imperdível. Quem é que vem aí, Rafael? É isso aí, nós temos, e olha, uma das minhas alegrias é sempre receber aqui aluno com a gente no Drum's Talk. E hoje nós temos um aluno que chegou este ano, mas tem chamado assim a nossa atenção muito positivamente, com toda a sua educação, a sua articulação, vocês vão ver, e um dos nossos principais assuntos aqui também, a sua vida como atleta, como velejador. Então hoje nós vamos falar de vela, esse esporte olímpico muito importante para o nosso país, nas competições internacionais e que traz tanta beleza. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma aula aqui e venho dar boas-vindas, professor Amabile, ao nosso aluno, João Pedro, seja muito bem-vindo. João, seja bem-vindo. E também ao seu pai, Cristiano, Muito seja obrigado. muito bem-vindo. Prazer estar aqui. É uma alegria enorme ter vocês aqui no nosso Drum's Talk, que é o nosso podcast, assistido pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, e que depois também se torna aqui, o nosso programa sempre se torna cortes. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Sejam bem-vindos, viu? E eu sei que hoje já vamos começar falando de vela, Claro. não é isso? Uau! Antes de eu falar do que aconteceu hoje, João Pedro, como que você chegou à vela? E eu já estou sabendo que tem uma conexão aí Sim, paterna. Pois é. Uhum. Boa tarde, diretora, Boa professor, tarde, primeiramente. que bom. Muito feliz de estar aqui, primeiramente. E, pois é, a vela eu velejo desde os meus 8, 9 anos, né? Uhum. Ingressei à Escola de Vela do Yacht Club de Brasília e foi por influência do meu pai, principalmente, né? Uhum. Meu pai ele tem uma história que ele pode contar depois sobre a infância dele, sobre como que a vela moldou a vida dele como um todo, né? Muitas experiências interessantes, e ele transmitiu isso pra mim, sabe? Uhum. Eu tive a oportunidade de poder fazer a escola de vela, aí começar no Optimist, que é um barquinho assim, bem pequenininho, sabe? Optimist que é como se fosse um barco introdutório? Isso, um barco introdutório. Tá. Um barco Você escolar. você Barco velejava escola, que a aqui? gente Aqui chama. na... Isso em Brasília mesmo. Aqui no Isso. lago? No lago. Ah, Aham. que legal, João. Aí foi introduzido ao Optimist, que é um barco escola que a gente chama, né? Fiquei muitos anos no Optimist. Aí fui a campeonatos, viajei, fiz a minha vida nisso. E hoje eu tô no Laser, que é a classe olímpica, né? Que a gente viu agora o Bruno Fontes correndo nas Olimpíadas de Paris, que a gente viu o Robert Scheid, né? Que é o atual, né? Segundo maior medalhista da história brasileira, né? Uhum. Um atleta lendário, que era o maior até ano passado, né? Que Sim. a ginasta conseguiu ultrapassar ele nas medalhas. Sim, né? sim. Muito, muito legal de qualquer forma. É. E a gente teve essa história desde muito cedo, né? Porque é um esporte que ele tem uma gama enorme, no sentido teórico, no sentido físico. É um esporte que pode ser individual, pode ser em equipe, pode ser em família, né? Uhum. Então ele sempre compartilhou muito essa parceria, né? Em correr as regatas juntos, ou às vezes ele me apoiar nos campeonatos fora, ou eu ir sozinho mesmo e me aventurar por aí. Que sabe? legal, que bacana. Então, quer dizer, tá no sangue, né, Sim. Cristiano? Uhum. E você me contava antes da gente começar a gravar que também você começou ainda criança ali. Sim. Como é que foi isso? Eu, inicialmente agradeço aqui o convite, é um prazer estar aqui, né? Uhum. Não sou muito bom na minha oratória, mas vamos tentar aqui chegar nesse Vamos ponto. junto, vamos junto. Então, eu estava falando anteriormente, que aos meus 12 anos, eu acompanhava uma pessoa que velejava, né? Uhum. E na minha pequena idade eu não entendia o princípio que a pessoa conseguia se deslocar, sair e voltar sem usar um motor de polpa, né? Um motor a propulsão. Uau. Ele usava só a vela. E eu ficava fascinado. Como é que esse cara consegue ir e voltar, se deslocar, ir longe e faz várias, né, direções e volta, né, no seu ponto de origem. Uhum. E eu ficava, assim, eu não conseguia entender, né? A senhora é física, a senhora entende muito com mais facilidade, mas eu não entendia, né? E aí um dia, essa pessoa, acho que de tanto me observar, ele me chamou e falou assim, você quer comprar meu barco, né? Uhum. Eu era criança, tinha 12 anos, e eu falei, mas eu não tenho condições, eu sou uma criança, como é que eu vou comprar o barco, né? Ele falou assim, não, chama seu pai que eu quero vender para você o barco. E por que ele fez essa questão? Porque ao me observar, ele teve no sentimento dele uma percepção que eu seria uma pessoa que cuidaria do barco dele.
era um diplomata argentino, estava regressando, né, para o país de origem, e ele queria deixar o barco, né, acho que o Que Dodói, história. Alguém uma que pessoa valorizasse. que valorizasse e que cuidasse. Uhum. E ao observar esse meu acompanhamento e essa minha contemplação do esporte, eu falei, esse é um cara que vai cuidar do meu barco. Aí eu falei com meu pai, e meu pai falou assim, pô, você tá doido, né? Você não sabe nadar, você não sabe velejar, por que você vai querer o barco? E aí você fica diminuído, né? Porque realmente não sabia nadar, muito menos velejar. Uhum. E aí eu lancei um desafio para o meu pai, que era um desafio que era uma aposta já ganha. Eu falei, e se eu nadar 1.000 metros, o senhor me compra o barco? Ele falou, compra. Uau. E aí o que eu fiz? Eu boiei os 1.000 metros. Foram mesmo? 1.000 metros boiando. Mesmo, Cristiano, que legal. Eu lembro que eu saía lágrimas dos meus olhos assim na água. Eu imagino. Horas e horas. Poxa, que fantástico. Onde foi isso, Cristiano? Foi nas BAC, meu pai era Aqui em Brasília do Banco também. Central, Ah, olha E aí eu boiei, né? Na verdade eu boiei, não nadei, né? Aham. Eu boiei esses 1.000 metros. E aí, acho que por Quanto tempo? Óbvia curiosidade. eu não sei quantificar, mas assim, acho que por pena, né? Esse menino merece, né? Eu acho que né? E aí ele comprou o barco. Só que na minha época não tinha escola, não tinha essa facilidade. Inclusive, até a quantidade de embarcações na minha época de criança era reduzida. Pouquíssimas pessoas tinham uma lancha ou um veleiro, né? Uma embarcação à vela. Uhum. E aí o marinheiro montava para mim o barco e eu ficava, né, tentando me deslocar. E quando chovia, era a hora que eu mais gostava, que é a hora que eu tinha mais vento. Uhum. E até então eu não sabia que o raio cai em barco, né? Para mim eu tinha aquela ideia física, pô, você não faz aterramento e não vem raio, né? Mas é um ledo engano. Uhum. O raio, ele atinge a embarcação, sim. Uhum. E aí eu fui crescendo com isso. E aí quando eu me casei e tive o João Pedro, eu queria trazer para ele essa opção da vela, porque a vela, a primeira coisa é que é um esporte ímpar. Uhum. É um esporte que vai, sei lá, dos seus 7 anos de idade aos seus 90 anos de idade, Uhum. né? Uhum. Então, é um esporte que não exige, por exemplo, assim, uma dedicação extrema se você não quer ser um atleta de ponta, né? Tá. Então, você pode iniciar nesse esporte de uma forma recreativa, né, Sim. como lazer, Uhum. e, claro, também como uma forma de competição. Mas a vela em si, ela tem algumas coisas que eu acho fundamentais. A primeira coisa é o exercício da paciência. Uhum. Então, você aprende a exercitar a tua paciência, você aprende a ser proativo, você aprende a ser observador da natureza para ver os seus sinais de vento chegando, direção de vento saindo, de correntezas, de marés e tudo mais. Você começa a ter um instinto tático, né, da tua melhor opção de regata. Você começa a entender o que é ganhar e perder e que o que você fez é o resultado que você está colhendo, né, para frente. Né? Desde muito cedo, principalmente. Então, é um esporte assim que tira a criança do iPad, do iPhone, do videogame, certo, e leva para a natureza. Né? Então, ele está ali na natureza, observando, né, entendendo a física, que agora eu sei, né, mais velho, que esse deslocamento é um vetor resultante de forças, né, enfim, e que a vela não é um pano só, é uma asa, é um aerofólio, né? E hoje a gente tem esses ícones, né, da vela, que o esporte também tem uma coisa que eu acho legal. Por exemplo, nós viajamos, né, e nós podemos participar, assim, vamos supor, comecei na vela hoje. Você está competindo, às vezes, com o Robert Scheid, que é um campeão olímpico. Quer dizer, que esporte que proporciona isso? Você, lado a lado, né? Uma pessoa que está acabando de ingressar no esporte e está ali ao lado, né? Claro que você não está no nível dele, mas você está na água, né? Com ele. Com ele. Inclusive, um colega do João Pedro, né? Também da idade do João Pedro, numa regata que foi numa das etapas do Brasileiro, ele ficou à frente do Robert Scheid e do Bruno Fontes. Uau! Um jovem de 16, 17 anos, 17, né? Andou à frente e ganhou a regata. Então, assim, a regata, ela é única, né? É aquela condição única do vento, a condição única do atleta, tem a parte física, a parte mental, tem, claro, a parte do material em si, materiais de ponta, que às vezes é necessário ter para poder ter os destaques, porque muitas vezes a diferença são de segundos, né? Num resultado. E aí eu consegui, ainda bem, né, trazer para o João Pedro
assim, essa atração pelo esporte. É mais do que uma paixão, é um estilo de vida, né? Sim, Sim, Aham. acima de Mas tudo. uma coisa Aham. que eu sempre deixei claro pro João é nunca fazer do esporte uma obrigação. Uhum. Eu nunca cobrei dele resultado, nunca cobrei dele pódio, nunca Uhum. cobrei dele nada que não fosse o lazer dele, né? Aham. Tanto que, vamos estender um pouquinho, eu lembro quando eu comprei o primeiro barco dele, que foi o Optimis, Aham. ele gostava muito do Asterix, o nome Asterix, né? Daquela Sim, Série. sim. Asterix Obelix. É. E aí Quadrinhos, eu né? comprei o barco para ele e coloquei o nome Asterix, né, nesse barco. E eu ia dar o presente no Dia das Crianças. E foi um dia que teve uma regata e que ele estava super irritado, porque na regata tem essa coisa de disputar vaga, porque assim, Tá. o João Pedro pode falar melhor, Aham. numa largada é uma linha imaginária, então as crianças ficam disputando ali a posição Tá. para ficar melhor posicionado, para poder largar e tudo mais. E aí o João Pedro ficou irritado, porque era muita criança xingando, e ele é todo educado, todo, né, certinho. E assim, pô, esses ficam gritando e xingando, né, e ele estava incomodado, irritado. Uhum. E ele falou para mim, naquele momento, que ele queria desistir da vela, né. Uau. E foi justamente no No que dia eu do barco. Ele comprou no barco. Ia ganhar o barco e eles queriam desistir da vela. E aí eu fiquei assim, né? Eu falei, puxa, e agora? O que eu faço, né? Eu acabei de comprar o barco, né? Não vou falar, não, agora você vai ter que fazer porque eu comprei o barco. Não, eu fiquei na minha e tal. Uhum. Eu falei, né? Ele deve lembrar disso. Eu falei assim, filho, eu acho que você, se você não é esporte que você está se identificando, a gente muda para um outro esporte, porque eu quero que você vá para um esporte que te dê uma satisfação, que te dê realmente uma sensação, né, de paz, de lazer, que você goste. Uhum. Né? Faça por gosto, né? E não por obrigação. E aí ele olhou para trás e ele viu o barco com o nome Asterix. Ele falou assim, pai, tá vendo só? Até o nome do meu barco já pegaram. Genial! Ele achou que aquele dia era o pior dia da história da vida dele. Gente, que genial essa tinha história. Genial essa 12. história. Acho que por aí. Uns 10, 11 anos. Genial. Ei. E aí eu tinha alugado o E aí box. você fez o quê? Agora eu quero saber. Depois o desfecho. E aí, Uhum. qual que foi minha saída, né? Eu não Uhum. falei que eu comprei o barco, assim, né, de cara. Eu falei, filho, eu aluguei um box, né, aqui no galpão, né, do clube, que é o box onde a gente guarda nossas coisas. Você quer dar uma olhadinha, né? E passei pra ele a chave. Ele, pô, você alugou um box, pai, e tal. Ele foi lá, pegou a chave. Uhum. E na hora que ele abriu o box, ele Tava lá o Asterix. teve a sacada, porque tinha lá a mastreação, vela, Ah, cabos, materiais, materiais. Sacou que era o barco Tava de tudo presente. pronto E já. aí ele Aham. veio assim, meio assim, eu falei, filho, o barco é teu. Aí ele ficou emocionado, chamou todos os marinheiros, olha o que o pai fez comigo e tal. não sei o Olha quê. só. Muito É uma experiência genial. única, isso não tem Legal. preço. Primeiro barco. E o Asterix foi seu companheiro aí nas primeiras... Até hoje a gente tem ele. É mesmo? assim, Aham. A gente aluga em época de campeonato para pessoal Sim. menor, mas acho que eu larguei Optimist quando eu tinha 13, 14 anos, que eu era já muito grande, né? Uhum. E quando eu fui pro laser, a gente quis manter o Optimist para poder memória, sabe? É claro. Uhum. Então daqui 20 anos fazer uma estante, às vezes com o barco. Sim. É bem comum isso, o pessoal pegar o barco, Tá. deixar na vertical e fazer uma estante. Eu já vi em Aham. filme. Sim, pois é. A gente queria fazer isso para poder manter a memória, que foi o meu primeiro barco, sabe? Foi uma coisa que me marcou muito, que foi o que me incentivou a continuar no esporte, querendo ou não, sabe? Uhum. Assim, que me agregou experiências maravilhosas, que até hoje eu tenho muita memória, sabe? A gente viaja muito, tem um companheirismo muito grande, sabe? Ia perguntar isso, quando Uhum. você viaja e aí o barco vai junto na viagem para competir lá? Vai, Esse é a prática mais comum do Sim, que alugar um lá no Pois local. Aham. depende muito, Tá. sabe? Uhum. A gente que é de Brasília, que o IAT ajuda muito a gente. O IAT é um clube excelente. Eu acho que, em quesito Brasília, é o melhor apoio que você melhor pode lugar, ter no né? sentido náutico, Legal. sabe? É legal você Uhum. falar isso também, João, porque a gente tem, né, também pessoas podem interessar aqui Com assistindo. certeza. Falar, mas onde eu vou fazer, né? Onde é a escola, né? Existe Onde eu programa de esporte começo? atleta. Né? Tá. Aham. Aí você pode não se associar ao clube, pode associar só ao esporte e Aham. frequentar o clube no meio tempo, sabe? Aham. Então, ser esporte atleta no Yacht Clube é uma coisa que eu, sabe, apoio Legal. firmemente sem fazer propaganda. Não, nenhuma um abraço forma. pra galera Não, do é iate aí, né? claro, né? Vai ver a gente aí, que vocês mandaram compartilharem. Um abração pra galera do iate aí também. Pois é. É. Aham. O reconhecimento nosso também, Sim, né? Claro. Mas é um esporte que, assim, que eu defendo até a morte, sabe? Aham. Porque é uma coisa que abrange demais, sabe? Sim. Desde o sentido, assim, estratégico, acadêmico, porque a nível de competição, né, a gente tem que ter conhecimento de muita regra de competição. Porque é difícil imaginar, a pessoa imagina o que é uma corrida de barco. É uma Aham. linha reta, os barcos lá, 1, 2, 3 já, e os Eu ia barcos perguntar não, isso, se vocês têm que fazer um percurso. Sim, é É. muito difícil de imaginar isso. Às vezes Tá. o pessoal não tem muito claro, porque a vela não é um esporte. A gente viu nas Olimpíadas, foi muito mal apresentado. Né? A gente não teve
uma boa perspectiva da competição usando a câmera na água, né? Entendi. Então a gente faz um percurso, sabe? A gente tem a comissão de regata, que é um barquinho que fica do lado, uma boia e é uma linha imaginária, a linha de largada, sabe? Tá. Isso que meu pai tinha dito Coisa, antes, né? né? Sim. Uhum. E os barcos se alinham nessa linha, Uhum. tem vários procedimentos, né, de largada com bandeiras e sinais sonoros. E quando dá largada, os barcos eles têm que seguir um percurso o mais rápido possível, sabe? E quem ficar na frente, chegar em primeiro, ganha, sabe? Tá. Mas assim, são linhas imaginárias, são marcações na água. Aham. Não é uma Fórmula 1, assim, que é mais intuitivo. Tem uma estrada, tem, né, um percurso, tem que seguir a linha de corrida ideal, né? A linha de corrida ideal, no percurso da vela, muda constantemente. E cada um tem sua tática também, né? Os Sim. barcos não vão exatamente todos na mesma direção. Sim, Tá. é possível, As pessoas né? fazem leituras diferentes e é aí que sai, né? Aham. Ganhadores. Isso é de cada fantástico um. do ponto de vista físico. Sim, isso é maravilhoso. Do ponto de vista físico, isso é É fantástico, uma leitura né? exatamente, né, desses Nossa, é fatores. fantástico. E relacionado a isso, há muita diferença entre uma prova ou essa leitura Sim, aqui no lago ou, por exemplo, mar aberto? com certeza. É. Eu acho que o pessoal de Brasília tem uma desvantagem quase que inata nisso. É né? mesmo. Aqui a gente tem o lago, né? Que ainda assim tem ventos muito fortes, tem tempestades de até 40 nós de rajado, sabe? É muito forte. Mas ainda assim nunca vai superar, às vezes, uma sequência de ondas do Rio de Janeiro, que são ondas de metros e metros, que aconteceu isso comigo em setembro de 2023, se não me engano. É uma maré tão absurda no Rio de Janeiro que eu não conseguia ver o barco na minha frente. É sabe? De tão mesmo? alto que ele tava, de quão baixo que eu tava, dessa diferença, Da diferença da onda. É absurdo, absurdo. Então a gente consegue simular isso em Brasília, né? Então qual que é a solução? A gente tem que viajar muito, sabe? Então tem campeonatos que em setembro a gente vai ao Rio de Janeiro, a gente vai a Porto Alegre, a gente vai a Pernambuco, vai a São Paulo, Santa Amaro, né? Ilhabela, principalmente, que é um dos centros, né, da vela brasileira, é Ilhabela e Rio de Janeiro, sabe? São os dois polos. E a assim, simulação principais. virtual não existe. Existe um joguinho muito famoso que é chamado Virtual Regata, sabe? Esse pessoal da vela é obcecado com esse joguinho. Assim, são simulações virtuais. Que Tem até competições. Isso, né? competições, mesmo? profissionais. Assim, meu técnico tem os seus 50 já e alguma coisa e joga lá todo dia no joguinho dele para competição profissional de vela virtual, sabe? É uma forma de a gente conseguir estudar mais ou menos tática, estratégia, né? Que é uma parte importantíssima da vela, sabe? Assim, eu digo que é um esporte completo nesse sentido, sabe? A gente tem que estudar de fato, a gente tem sala de aula. Não é só um futebol, por exemplo, que você chega no campinho, no máximo ele senta com o técnico, né? Joga e aqui, desenha, joga lá. joga aqui, joga lá. Não. A gente tem sala de aula, a gente tem quadra, a gente tem, assim, coisas a estudar, livros, materiais, sabe? A visão espacial, sobretudo. Com não certeza. É, né? A questão física, geográfica, assim, saber usar uma bússola, saber usar um relógio, saber usar um equipamento, sabe? Os graus, né, de saber a referência da vela, saber fazer o cálculo de ley line, né? Enfim, são coisas que eu não vou entrar no mérito porque não tem objetivo, né? Mas é super interessante, além da questão física, né? Na classe do laser, que é o barco olímpico, né, que o Robert Scheid veleja, que o Bruno Fontes veleja, a gente tem uma demanda física absurda, sabe? De coxa, de abdômen, de costas, né? Porque é o nosso corpo, né, que às vezes não passa de 80, 70 quilos, contra comandando o barco inteiro. Uma força absurda que é exercida na vela, né? Então é como se fosse um pêndulo, e a gente é o contrapeso. Tem a vela, o vento bate, o barco vai tender a virar. E quem que não deixa virar? A gente, sabe? Sim. Então por isso que a gente vê assim na imagem, isso, né, aqui vocês quase deitando, lá no mar. Isso, a gente fica quase de contrapeso. De contrapeso. Né, resultante que pega em cima da vela que faz o barco angular. Isso. Né? E faz ele caminhar. Aí a resultante faz ele caminhar. Pra frente. Aí tem a bolina embaixo, né, que é uma tábua que atravessa para baixo e faz com que o barco consiga ir para frente. Isso, Sim. Embaixo maior a gente chama de quilha, né? Ou bulbo, que fica embaixo, aqueles pesos de toneladas que ficam embaixo do barco maior, né? Para poder fazer o contrapeso. Mas no caso do monotipo, que é o laser, a gente não tem um contrapeso embaixo, sabe? É só uma tábua de fibra de vidro. Todo jogo é com o seu corpo. É todo o nosso corpo, sabe? Então a gente faz uma alavanca, né? A gente prende o nosso pé numa fita de escora e a gente escora com o corpo para trás. Então, é o nosso peso inteiro fazendo uma alavanca contra... Medo, não vou perguntar, porque eu sou mulher, eu tenho que perguntar. Não, medo, que isso? Medo não existe. Não, assim, existe muito receio, sabe? Respeito, eu acho, né? Talvez, né? Pelo mar. Sim, a gente tem essa questão ambiental muito forte, de não sujar, né? De ter a proteção muito grande, né? Mas a questão do medo, a gente aprende a lidar com isso, sabe?
uma das coisas legais do esporte é você não desistir nesse sentido, né? Às vezes você tá em frente a uma condição absurda. Nenhuma pessoa, em sua consciência, ia olhar para o mar, ia ver trovão, ia ver vento, 40 ondas enormes, né? nuvens escuras, que é uma coisa que pode te matar, sabe? Sim. Assim, existe um risco muito grande, né? Em você sair pro vento, e você se arriscar, ou quebrar um material, sabe? Então tem aqueles, assim, 20 segundinhos na rampa de largada, que você fica com... Ainda bem que são 20 segundinhos. Frio na barriga. Não, inclusive lá no Rio de Janeiro, né? É. E no meio da regata, navio buzinando, né? Sim, Uau! Os gigantes, né? navios cargueiros que, É. que a mera buzina Já te assusta. Não, O fazia vento. com que Deve fazer uma... a membrana do barco vibrasse, É. sabe? Assim, o barco vibrava com a buzina do cargueiro, sabe? Nossa. E atravessava assim a nossa raia. E quem ficava lá ficou, quem ficou pra cá ficou. Assim, tipo, 2 minutos até passar o barco inteiro, é uma coisa absurda. Nossa. Era ali na Bahia, né? Aham, Ali ficava ali no aeroporto de Santos Dumont, Inclusive, né? E tendo regata, eles podem navegar mesmo assim? Podem. É porque ninguém é Não dono dá, de nada, não dá pra né? deixar muito combinado, Existe né? um bom princípio. Eu tentaria combinar. Meu filho tá ali, dá pra você passar Pois é. depois? Meu filho tá navegando ali, passa depois. Nós trouxemos aqui só a nível de ilustração. Opa, olha que alguns, legal, né? claro. Legal. Os troféus aqui. Aham. Esse aqui em particular é interessante porque é o esporte, nós temos o privilégio de poder competir juntos, né? E também um com o outro. Você continua, Alexandre? Sim, até hoje, né? Muito Apesar legal, do meu Cristiano. físico, né? Do meu condicionamento Te dá mais atlético, trabalho. mas eu levo vantagem para fazer o contrapeso. Boa. Então nós participamos de uma regata 24 horas, né? Um barco Uau. maior, um barco cabinado. Mas vocês estavam juntos, na mesma equipe? Sim, no mesmo barco. É. Tá. 24 horas. A flotilha é o... A flotilha é um conjunto de barcos da mesma Isso. categoria. Perfeito. Barcos iguais, né? Perfeito. Então, a partir de 3 barcos vira uma flotilha. E juntos é porque você tem a possibilidade de em duplas, navegar em duplas também, como em equipes. Sim. Sim, É isso? aqui no caso, De aqui, 24 quando horas, faz né? uma flotilha, seriam Tripulações, barcos né? iguais competindo entre si. Tá, Né? tá. Numa regata dessa tem o Brasileiro 23, tem o Delta 26, tem Sim. várias categorias. Isso são barcos cabinados, né? O monotipo não participa de regata 24 horas. Então são barcos de vários tamanhos, né? E os barcos competem entre si. Existe o melhor de todos, né? Uhum. E também existe a classificação assim nos barcos que são iguais. Aham. Assim, As da mesma categorias. classe. Aham. Isso. E aí foi interessante nessa nossa experiência aí, porque nós passamos frio, que choveu, Sim. muito vento, sem vento, muito sol, O sol na cabeça. e 24 horas com o barco se deslocando. E era uma Olha. chuva que, assim, Forte, hein? sentia na pele e machucava. Machucava na pele, Machuca, sabe? parece que é Isso. alfinete, né? Alfinete, Dói muito. E pra comer? Uhum. A gente Comia levava no barco. comida ali, sabe? Aham. Fazia uma raçãozinha ali, dava um jeito, sabe? Mas são experiências, assim, que é um teste de... Não é nem habilidade, é de resistência. Eu sabe? De imagino. conseguir ficar 24 E não horas enjoa, no mar. não. Enjoa. Você não dorme bem, né? Você fica ali Aham. Oh, meu acordado Deus. muito tempo. Depois que você sai de uma regata dessa, até para andar é complicado, assim. Sim. Eu imagino. Porque tem a confraternização que eles fazem, então você sai andando meio. E a pessoa só quer ficar deitada. Trabalhando. Você ainda tá, O né? labirinto tá, O labirinto tá. É isso. Gira. se acomodando. É. E vocês trouxeram também outros aqui muito bonitos aqui. Esse Tem aqui é Isso. lindo. Isso a gente Cara, trouxe só por motivo é estético, são mais bonitinhos. de mesmo. aniversário Uhum. aqui, né? Isso. 62 anos do clube, iate. Sim, primeiro lugar é nessas 3. Parabéns. Foram regatas que a gente ganhou. Que legal, parabéns, Que A parabéns. gente lindo. trouxe os mais bonitos, que são realmente E- troféus, bem esteticamente. Regata aniversário 2021 também, campeão geral, Isso. bico de proa longo. Longo, acho que de Brasília. Sensacional É. também, lindo. E aqui Aham. uma camisa que o João Pedro trouxe, Isso. autografada por celebridades da vela aí. que Opa. acaba de- Essa camisa aqui a gente tem um carinho muito, assim, afetivo por ela, que foi... Essa camisa foi o primeiro campeonato que eu corri fora, né? Opa, É de muito Optimist, obrigado por corre lá em trazê-la Pernambuco. para mostrar. Obrigada. E aqui tem assinaturas de grandes nomes da vela, né? A gente tem o Alex Cook, que foi campeão mundial de Optimista, a Mara Klink, que é filha do Amir Klink. Aham. A gente teve o Bruno Fontes, que foi agora vereador olímpico na Olimpíada de Paris, Sim, que foi meu sim. técnico em uma clínica. A gente tem o principal aqui, que é o Robert Scheid, né? O grande ícone da vela. Pois é. E o ele Xande, que é né? treinador olímpico, também foi competidor com o Robert Scheid, sabe? Então é Muito legal, João. Parabéns, esse âmbito querido. como um todo, porque a gente tem acesso a esses grandes ícones, né? Uhum. Que ensinam muita coisa a gente. Tem os briefings, né? Depois das regatas, que ajudam a gente a entender estratégias melhores, né? Tá. Mas, assim, o que eu acho legal sobre isso tudo é que, por exemplo, há 24 horas, né? É difícil você pensar em ficar 24 horas no barco com Imagino. ali aquela persistência, sol e chuva, né? Isso é uma coisa que a vela tem um efeito na pessoa que não é, eu velejo, sabe?
é um compromisso muito grande, sabe? Recentemente a gente teve muitos problemas em relação ao psicológico dos atletas, sabe? Sim. Isso é uma coisa que os clubes começaram a ter mais consciência, sabe? Tá. Que é muito importante ter um acompanhamento psicológico do atleta, porque é um dos grandes limitadores, sabe? Às vezes o rapaz passa o ano inteiro fazendo nutrição direitinho, físio direitinho, faz Tudo direitinho. tudo certinho, chega no campeonato, tem um ataque de pânico no Um meio da crack ali água, mental, isso. né? Ou às vezes questão familiar que atrapalha, social, acadêmica. É muito difícil balancear tudo isso, sabe? E é legal que começaram a ter esse incentivo, sabe? Então, Que quando bom. você tem e quando você tem, às vezes, uma assistência psicológica, isso te ajuda não só no esporte, mas na vida em geral, sabe? Então, por exemplo, Sim. Claro. essa visão quase que estoica, né? De você poder estar ali na água e você tá à mercê da natureza. Né? Se vento ou não vento, não é do teu controle isso, né? Então é você conseguir chegar em terra depois de uma regata ruim e poder ver o que eu tinha controle e o que eu não tinha controle, Perfeitamente. sabe? Eu tinha controle de fazer uma boa manobra, uma boa técnica, uma boa estratégia, mas eu não tinha controle sobre se teve uma tempestade ou se às vezes zerou Velocidade do vento. completamente o vento. Assim, a gente não controla essas coisas, né? E saber lidar com isso é muito importante e acaba que reflete na nossa vida, sabe? De conseguir entender que muitas coisas não estão no nosso poder. Não tem objetivo a gente ficar, né, se machucando com essas coisas. Isso eu ia né? te perguntar, né? O que a vela te ajuda aqui, vamos supor, na escola? Que aí Acho você que- já fala com seus colegas, né? Eu acho que no sentido, assim, de esporte, acho que qualquer atleta vai dizer isso, né? A questão da disciplina, né? De poder Tá. ter um horário definido, de poder ter essa, né, exatidão em saber marcar um cronograma direitinho. O esporte acaba que ocupa muito o nosso tempo, né? Então, quanto Claro. mais coisa você faz, mais tempo você tem. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Porque eu chego em casa, fico lá deitado, faço isso, faço aquilo. Mas se você preenche atividades e começa a administrar seu tempo melhor, você chega 11 horas em casa, mas pelo menos você malhou, você estudou, você velejou, sabe? Um dia foi cheio. Assim, a gente tem as mesmas 24 horas. Eu sei que esse discurso não é legal, mas é bom a gente ter em mente. Sim, não, mas ele é claro. verdadeiro. Sim. Ele é verdadeiro. Nós todos temos as mesmas 24 horas, né? E vale de cada um saber como administrar isso, né? Que horas você vai malhar, vai correr, vai de fato treinar ou vai estudar, sabe? Que é, assim, a minha vida acadêmica eu sempre deixei acima do esporte, sabe? Se tinha uma época de prova, um campeonato, eu sempre não Estudava. ia ao campeonato, ia nas provas, né? Que, querendo ou não, é uma coisa que pode me render um futuro mais seguro, né? Sem o risco de, às vezes, de um machucado ou uma lesão acabar com a minha carreira inteira, né? E acontece, né? Nos Acontece esportes, muito. acontece. Muito Falando mais, isso, muito que mais acontece. Na vela, principalmente. Falando sobre isso também, né, João? Uhum. Agora que você tocou, você já tem assim uma escolha profissional? Claro. Você já ou já tá, o que você está sonhando Sim. aí? O que você está pensando? Eu estou no terceiro ano do ensino médio, né? O último ano do colégio, então tem, né, já essa necessidade Essa urgente de janela pensar em de algo. escolha. Pois é. Embora a gente sempre ache vocês muito novos para Pois isso, é, mas tá aí na porta. Infelizmente é o sistema brasileiro que a verdade, gente tem, né? querido. Assim, no Brasil a gente tem essa questão de muito cedo, Muito né? Ter cedo que escolher escolher. aos 17, né? 16, 17 anos ter que escolher um curso pra Eu vida tentei inteira. mudar isso, Pois é. tá? Eu tô te olhando aí olho no olho e dizer Não, para você eu acredito. que eu tentei. E na Europa não é assim, nos Estados Unidos não é assim, mas enfim. Aqui no Brasil, a gente tem esse sistema e tem que saber lidar com isso. Até que o MEC mude alguma coisa, o governo faça alguma coisa sobre. Mas enfim, eu quero fazer direito na UNB. legal. Uau, é Parabéns. mesmo. Eu ia Federal, falar com para você, certeza. física, você vai fazer física. Ah, não. Fiz que ele já tá fazendo lá na vela. Não, Na já, prática, lá é a física. Muita educação física. E educação física Ótimo, também. que ótimo. Mas eu sempre fiz essa parte, assim, mais de diplomacia, sabe? De, às vezes, tentar magistratura. Coisa que sempre me interessei muito, a parte da vela, sabe? As simulações da ONU, coisa que sempre me engajei muito, sabe? Então, assim, as pessoas acham que, o cara é atleta, se esforça muito nisso, vai querer fazer educação física, sabe? Ou, às vezes, um curso que só vai dar um ensino superior, um diploma, né? Eu acho isso totalmente aceitável, né? Aqueles que querem investir de fato nisso, mas é importante você conseguir conciliar as duas coisas, Sim, né? claro. Você saber que hora de escola é escola, hora de faculdade, hora de faculdade, hora de esporte, hora de esporte. Né? Mas na vela você também vai continuar competindo. Qual o seu Isso, sonho assim, na vela? Pois assim, o sonho de qualquer velejador é o sonho olímpico, né? Olímpico. Assim, o pessoal acha que às vezes o mundial, na prática, tem mais prestígio, Tá. mas é que a Olimpíada soa muito Na mais mídia, bonito, né? Isso, pois é. Mas, E o Brasil é bom, hein? O Brasil é bom, não. né? O Brasil, o pessoal não reconhece isso, sabe? Mas o Brasil, a gente, inclusive, mal acostumado, porque a gente tem uma seleção esportiva excelente, sabe?
acho que pela quantidade de apoio que a gente tem governamental, para a qualidade de resultado que a gente tem, é excelente. Pô, A gente legal tem ouvir isso, sabia? porque a gente não tem tanto suporte público nesse sentido, né? A gente tem um futebol excelente, um vôlei excelente, um vôlei de praia excelente, uma corrida excelente. Hoje tem tênis com o João Fonseca. Isso, o tênis é excelente. Tua idade mais ou menos ele Pois tem, é, né? pois é. O skate também, a gente tem uma Sim, reputação skate. muito boa. E a O judô. vela, a gente tem uma tradição muito forte, sabe? As pessoas às vezes não enxergam isso, mas o nosso atleta mais consagrado do país é da vela, sabe? Robert Sim, Scheid, é sabe? verdade, é verdade. Então, assim, eu acho que a gente tem essa herança como brasileiro, né? O sangue lusitano. A gente tem essa paixão muito grande pelo esporte. Pela navegação, né? Com certeza. Você sabe que quando chega a Olimpíada, que fala, vai ter, agora é a vela. Eu sempre relaxo. Nós vamos ganhar. Tá na nossa hora. Agora Chegou a nossa hora, chegou a nossa hora. Eu sempre penso Sim. isso, Não, sabia? Agora nós e vamos eu ganhar. tô aqui muito curioso, porque eu não posso deixar de perguntar, porque eu aqui, Ah, sim. esse aqui, Pois é. Assim, isso aqui a gente usa em sala de aula, sabe? tá, Isso aqui a gente imprime em casa com impressora 3D, né? Mas tá, em sala de aula a gente usa muito isso aqui para poder fazer estudo teórico, sabe? aham. É que na vela tem muitos jargões, sabe? Isso eu admito que tem jargões até demais pro meu gosto. Vai começar pelo cabo, que o que chamam de corda Isso, na corda náutica, na vela, é cabo. Cabo, É aham, cabo. aham. Assim, são muitas coisas que a gente estuda, né? É um glossário aí. aham. Isso aqui é importante a gente ter, né? No sentido de poder estudar posições do vento e do barco, Tá. sabe? Então, são vários jargões que a gente vai estudando, mas isso aqui, por exemplo, quero estudar tática de regata, né? Você pega um quadro em branco, pega vários desse aqui e simula uma regata, sabe? Então, isso aqui é só uma ferramenta para a gente poder ilustrar melhor, sabe? A posição da vela, né? Ah, isso aqui é contravento. Com relação a um vento, né? Isso, Uhum. Você direciona um vento Tá. e aí você posiciona esse vermelhinho, Sim. que seria a posição Esses da nomes, vela. né, falando dos nomes, Uhum. eles são a semelhança da navegação, no geral, por exemplo, Uhum. bombordo, estibordo, Sim. usa-se também assim? Usamos É. bombordo. Tá. A gente usa bombordo, boreste, barra Boreste, sota-vento, usa muitos, Sim, de novo, muitos jargões. eu muitos imagino. jargões. Aham. Mas é interessante porque resume muita coisa, sabe? Ao invés de falar, vai ali na ponta direita da frente do barco. Tá. Isso é muita confusão. É. Imaginou? Então, No meio do negócio, Isso, até lá no isso vento, até no lá mar, você já fala virou. tudo isso. É. Se é uma pessoa meio fora, Isso, até saber é. o que é direito. O direito é aquela que é bom que Pois você é, escreve. isso. Pegou o relógio, né? É. A bomba do relógio. Aham. Ou, por exemplo, casse o cabo que faça com que a retranca venha mais próxima à bolina coxada. Caça a Uau. escota. Tá, Sabe? Então, assim, são tá. abreviações que ajudam a gente a se comunicar melhor no barco. Aham. Porque, ainda mais em tripulação, a comunicação é essencial, sabe? A gente veleja junto com outras pessoas, principalmente, mas eu também tive a experiência em monotipos em dupla, né? Uhum. Então, eu tenho o meu proeiro, né, que é a pessoa que fica à frente do barco, e são duas pessoas. Duas pessoas num barco tem que ter uma comunicação impecável. Uhum. Impecável. E cada um tem uma função. Sim. Uma função Sim. específica, pré-definida, já treinada, sabe? E a nível assim, de competição é interessante isso. Caramba, Porque hein? parece que as Complexo. pessoas velejam. Assim, É um casamento, praticamente. Né? É. É um casamento que É um a gente Acho que é Nossa, melhor que né? o casamento, melhor que o casamento. Mas é um casamento mesmo, sabe? Assim, é poder os dois parceiros se entenderem, eles poderem conversar, às vezes nem falar de fato, mas poder se comunicar Uhum. até com o corpo, sabe? Vamos fazer a curva agora? Vamos cambar agora, vamos cambar, sabe? Tá. De poder tomar decisões, de novo, a um mundo caótico, né? A gente Uhum. não controla o vento. E saber lidar com isso é muito importante. Você tá à mercê da natureza. Uhum. Então, o máximo que você pode fazer é influenciar o barco a seguir um rumo correto, né? Sim. E a nível de competição mais profissional, isso é muito curioso, porque parece que geral ali veleja a mesma coisa, sabe? Todos seguem quase que a mesma linha. Aham. É impressionante. Que em brasileiro, né, que são 200 barcos numa linha, vai um pra Uau. lá, vai um pra cá, vai assim, o pessoal fica perdido, parece. Mas em um sul-americano, um mundial, ou uma semana de vela internacional, as pessoas seguem, parece que o mesmo, sabe, o mesmo Tá. percurso. Porque né? vamos dizer, né, a refinação técnica ele é Isso, tão de grande, leitura, tão é tão Então eles elevada, acham né? já que- muito... Que eles acham, todo mundo acha o Sim. melhor ponto. Né? Entendi. Tem os ousados, né? Que os podem ousados arriscar. que Falar também Arriscar eles querer ser fazem né, as loucuras. um sabe? azarão, alguma Pois coisa é. assim. Aham. Então, Tá. se todos seguem o mesmo percurso, fazem a mesma coisa, você não concorda que o único erro tem um peso muito maior? É verdade. Né? Sim, claro. Então, É verdade. ali naquele bolo aí de 50 barcos que estão na liderança,
O cara que soltar a vela um pouquinho errado vai ficar 20 barcos atrás, sabe? Então tem uma penalidade muito grande. Um pequeno erro, Sim, uma pequeno grande... erro. Uma grande... Pequeno erro, grande queda, grande, né? Exato. Pois é. Isso é a teoria do caos. Exatamente. Se pode dar errado, vai dar errado. E você esteve recentemente em Porto Alegre. Estivemos. Era uma competição da juventude, não é? Isso, Copa da Juventude. Copa da Juventude. A Copa da Juventude, ela não é a nível só nacional, mas também internacional. Foi no Guaíba lá? Sim, no Guaíba de Porto Alegre. Isso. Legal. Teve as situações da enchente, né, no mês do ano passado. Assim, a cidade conseguiu se recuperar muito bem, né? Mas a raia ainda é comprometida. Muitas árvores no Guaíba, né? Muitas bulinas quebrando, porque batia em árvore afundada. É mesmo, é? Pois é. E, infelizmente foi atípico essa Copa, porque teve lá um foco, né? Vou dizer assim, não sei se vou dizer que foi uma epidemia, alguma coisa assim. Eu sou da área da saúde, então a gente fala um pouco sobre isso. Mas muitos atletas e marinheiros e técnicos tiveram um problema com infecção intestinal, náusea. Aí não se sabe o foco, né? Se era a água do Guaíba, só que marinheiros não foram para a água do Guaíba e tinham diarreia e vômito e náusea. Aí falavam da temperatura altíssima na época, né? E até com pessoas que tiveram insolação, tanto que eles suspenderam as aulas nessa época lá na região de Porto Alegre. E aí outra suspeita é da água, né? A água que eles usavam, mesmo sendo filtrada, poderia estar contaminada. Outra suspeita seria do restaurante que fornecia, né, a alimentação. Só que daí tinha pessoas que não comiam, que comiam fora, mas desenvolveram. Teve pessoas que comeram e também... Então ficou assim. Não se sabe o foco, né? Mas realmente, infelizmente, o João Pedro sofreu muito, ele passou mal. É mesmo? Muito mal. Muitos dias lá. Eu me preocupei. Foi a primeira viagem dele sozinho, né? Ele sempre foi. Isso. Mas essa novidade aí. Isso. Né? Mas foi bom que ele lembrou do pai dele, né? Aí deu valor, né? Cadê meu pai uma hora dessa? É muito investimento também. Sim, é porque, assim, é muito investimento. É uma opção minha, né? Os barcos são nossos, né? Mas tem muitos atletas que usam os barcos do clube. Mas, assim, a gente não pensa no investimento, a gente pensa, assim, na satisfação dos nossos filhos, né? Em proporcionar esse tipo de oportunidade. Mas a preocupação maior realmente é com o bem-estar, né? Assim, porque ele estava sozinho, assim, tinha uns colegas, né? Da flotilha inteira. Tinha o técnico, mas assim, sozinho no aspecto familiar, né? Sim. Então, eu liguei lá no clube, acionei aqui o diretor náutico, que lhe deu apoio e tudo mais. Mas eu, como sou da saúde, a gente fica mais preocupado ainda por conta, às vezes, dessa associação, às vezes, com a questão de desidratação, da insolação, com diarreia, né? E passar mal sozinho, de não ter, às vezes, o pronto atendimento, às vezes, a nível hospitalar. Tinha uma enfermeira que fez a medicação dele, né? Ele ficou mal durante 2 dias, depois passou um dia, depois ele ficou ruim de novo. Assim, são as consequências de você se submeter a viajar, a campeonatos, são coisas que acontecem. É muito comum. No caso ali de Porto Alegre, a gente estava saindo de uma catástrofe, né? Quer dizer... Com certeza. Aí... Poderia acontecer mesmo, né? Claro. Não, mas é totalmente compreensível. São os riscos de viajar, né? Isso o colega pode viajar como turista. Você gostou da experiência? Adorei, claro, né? Apesar de ter passado mal. Sim. Não, foi maravilhoso. Eu acho, assim, que você poder, assim, ficar em alojamento, você ir com os seus 10 amigos mais próximos, poder correr numa regata com gente do Brasil inteiro, sabe? É muito legal essa troca de experiência. Você faz um network violento, hein? Com certeza. Eu tenho colegas de Porto Alegre, os gaúchos, os baianos, os paulistas, pernambucanos, sabe? E vira uma família, assim, sabe? Com Isso certeza, é uma coisa legal. Esse ambiente da vela é um ambiente muito familiar, né? Porque existe, em relação ao Optimiza, aí chama os Optipais, né? Por isso que os seus grupos, né? As Optimães também, né? Optimães também, claro. Faz um sentido geral. São as mais ativas, inclusive. Elas são ativas, verdade, imagino. E aí brigam, assim, acontece briga das mães, né? Não, que o meu filho tava com a carreta na frente, não sei o quê. É interessante, mas é muito, assim, saudável. Interfere até demais. Mas mãe é assim, não, viu, com João certeza. Pedro? Eu aprecio muito. Pergunta pro Rafael como é. Acho muito importante. Não, e eu lá no começo até comecei falando hoje. E hoje, mesmo você estava numa palestra, um encontro de atletas, estava me dizendo, e até o Amir Click estava lá. Sim. Pois é, assim, isso é muito legal porque essas grandes personalidades da vela, elas tendem a compartilhar muita experiência, sabe? Então, todo campeonato que a gente vai, são 2 coisas que sempre acontecem.
Ou vai uma grande personalidade da vela para poder dar uma palestra sobre questão psicológica, que agora está uma tendência muito alta, né? Ou sobre tática, de fato, né? A parte mais técnica. Estratégia. Às vezes, treinamento físico, ou planos de nutrição, planos de treino, né? Ou vai pessoal da Marinha fazer propaganda. Que ótimo. É mesmo, é? Assim, são os principais. Propaganda porque eles querem que vocês holofotes, ingressem na sim, força. sim. É porque a Eles já têm um Marinha conhecimento. tanto que muitos Claro. atletas das Olimpíadas são Quase militares. todos. Né? E aí muito tem muito bacana. disso, assim, esse contato. E é legal porque você experiencia muita coisa. Não é só assim, vou ali pegar um barco e velejar. Não. É poder preparar, é poder montar o barco, são os pequenos ajustes, é a manipulação de ferramenta desde pequeno, é ter o senso de segurança, de cuidado com o próprio material, sabe? Qual a Sim. próxima competição que está aí na mira aí? O que você Pois está é. dentro desse planejamento? Esse ano, eu tô no 3º ano, né, do médio, tô no cursinho, tô, Uhum. né, com uma dinâmica... Focado Pois é, no muito direito. pesada, muito pesada. Então, esse ano eu não planejo, sabe? Tá. Mas ano que vem eu quero correr o Brasileiro de Snipe, que vai ser aqui em Brasília. Que legal. Sabe? O Snipe é uma classe diferente. Tá. Uma classe de Eu 2 vou lá pessoas. então, hein? Já vou gravar Não, isso aí. é, Vamos você. lá, Rafael. Vamos lá Acho que vai torcer ser pra você. público. Aham. Vai ser legal. Inclusive, vocês estão convidados, porque nós temos outros barcos, né? Nós temos o Brasília, o Snipe eu acabei me desfazendo, mas eu tenho o Fim e o Laser. Mas a regata do Oceânico sempre tem, quase toda semana tem uma regata dessa. Isso. Vocês estão convidados, inclusive, a fazer um passeio com a gente. Obrigada. Essas embarcações. Nós topamos. Mas Sentir um pouco o que é andar à mercê do vento, né? Porque existe uma Coisa rivalidade boa, né? entre o pessoal da lancha, né? Os motores e o os pessoal da motores e vela. os veleiros. Imagino. Vocês vão, e a senhora como física, a senhora vai poder colocar em prática todo o seu Que conhecimento bom, eu das adorei o resultantes. convite. Se Adorei o quiserem convite. acompanhar uma regata, vocês estão muito bem-vindos. Porque, assim, Obrigada, porque, obrigada. Obrigado. assim, não tem que ter medo, é uma coisa super normal, a gente faz isso há muito tempo, Sim, super sim. seguro na prática, sabe? Basta ficar ali sentadinho, às vezes sentado de capa cá, de capa lá, mas é muito fácil. Abaixa a cabeça. Quem é teu cabeça. ídolo? Meu ídolo? Eu acho que no Na sentido... vela, né? Na vela. Na vida é o pai, né? Com Sim. certeza. Pois é. Eu acho que no sentido, assim, por completo, assim, que é de dedicação, né, de investimento nisso, eu acho que é o Robert Schad, provavelmente, sabe? Né? Assim, foi um cara que ele trouxe muito orgulho ao país em geral, é uma inspiração muito grande pra gente, né? Mas no sentido, assim, um pouco mais micro, né? São nossos técnicos do dia a dia, sabe? Que São legal. pessoas que às vezes são como irmãos pra gente, pais pra gente, às vezes quando a gente viaja no dia a dia, Um sabe? grande apoio. Assim, a gente tem pessoas da flotilha que viram quase família pra gente, né? Tem um sentimento de irmandade muito grande, né? A flotilha de Brasília, a flotilha da Bahia, a flotilha do Rio de Janeiro, a gente parece que vive em colônia, sabe? Mexe com um, mexe com todo. Que bom. É ótimo Ele isso. se defende muito nesse sentido. Que coisa mais saudável, hein, Inclusive, Cristiano? nos campeonatos também se constroem novas amizades, né? Sim, claro. Eles claro. trocam muita experiência, trocam assim, muita Aqui em muita casa, o cara que informação. mora lá, por exemplo. A rivalidade é só na água. Isso é uma coisa bacana de Muito ver. saudável criar um filho assim, muito saudável. Às né? vezes sai da água, às vezes vem pra terra, não sei. Parabéns. Obrigado. Bate mesmo. E eu estou muito feliz com vocês aqui, pai e filho, Pois no nosso Drums Talk. A gente pode ficar aqui com eles Eu horas ficaria. a fio. né? Eu tô aprendendo Eu tô- muito. De repente tem uma parte 2 aí, né? Mas a gente, enfim, é uma alegria enorme ter vocês aqui no Drums Talk. Estar aqui. Você tá aqui com a gente no Colégio Drums, Pois é. ainda se me permite, né, João? É uma alegria enorme pra gente aqui também. No Realmente. dia até que eu conheci vocês estavam chegando aqui. Sim. E a Keline, que o pessoal já tinha ficado assim, sabe, super admirado com vocês. Então, conta também com a gente aqui no dia a dia. Inclusive, nós agradecemos, né, o incentivo que vocês deram pra gente, né, Sim, naquela convite. regata né? da Copa. Aham. Infelizmente, teve esses detalhes Mas fisiológicos. tem outros, Não, tem mas outros. teremos, Podemos, né? teremos outros. É um privilégio fazer parte da tua formação. Obrigado. Você A gente pode ter certeza que nós temos outras embarcações que vamos levar o nome do Drums aí à frente. Opa! legal. E nós vamos ver. Legal. Com certeza. Eu quero abrir voltar. para vocês as considerações finais. Talvez uma mensagem queiram enviar. Eu tenho certeza que colegas aqui do João assistindo com a gente também, o Cristiano como pai. Mas no que vier do coração. Fique à vontade. Meu filho primeiro. Tá. Uhum. Eu acho importante, assim, a gente ter em mente os objetivos da nossa vida, sabe? Saber administrar tudo. Às vezes as coisas parecem, no grande esquema das coisas, parecer ser o fim do mundo em alguns momentos, né? A gente ficar super estimulado com muita coisa, né? Mas saber lidar com isso, sabe? Ter a calma, ter paciência, se organizar, né?
eu acho muito importante a gente saber, assim, se proteger em muitos sentidos, saber o que quer. Uhum. Eu acho que o esporte tem muito disso, né? De você saber lidar com vitória, derrota, Sim. dor, sabe? Mas também saber lidar com a confiança, com a vitória, né? De não ser mesquinho ou humilhar, né? O alheio. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente saber ser civil, sabe? Ser gentil, ser respeitoso acima de tudo, né? Saber aproveitar as coisas do melhor jeito possível, né? Mas também que nossa liberdade não sobreponha a do outro, acima de tudo. Sabe? Muito legal. Maravilha, perfeita a mensagem, Uau. né? Sensacional. Maturidade, uau, hein? Como é que você ficou adulto assim? Importante. Né? E eu acho que a minha mensagem seria que você nunca ache na sua vida nada que se transforme num real obstáculo, né? Eu acho que tudo pode ser contornado. Eu acho que eu já fui militar, a gente tinha um negócio lá que era engraçado, que falava assim que o difícil faço agora e o impossível daqui a pouco, né? Muito legal isso. Então, eu acho assim que os pais, né, aproveitem os seus filhos, que o tempo passa rápido, né? E uma boa convivência eu acho que é fundamental. E o que puder fazer por um filho, faça. Se puder participar, né, mais ativamente, porque a gente também vê isso às vezes, de pessoas que levam seus filhos para fazer um esporte, mas o fato de deixar o filho lá, né, e poder fazer outra coisa, né, e não estar ali realmente junto, participando. E se chegar nesse momento, né, de estar ali, não cobrem resultados, né? Só cobrem a felicidade do seu filho, cobrem o bem-estar do seu filho. E eu acho que resultados e pódios vêm, né, como consequência disso. Sensacional, sensacional. Mensagens maravilhosas de filho e pai, de pai e filho. Fantástico, né, Passar para Rafael? você, professora Nossa. Amabile, né, mais um episódio aqui que realmente vai ficar aqui como um dos melhores da nossa história aqui do Sim. Drum's Talk e que a gente vai poder rever várias vezes aí. Muito legal. Poxa, Isso bacana. aí. Né? Querido, olha, eu estou muito feliz de estar com você aqui, de Igualmente. participar da tua vida nesse momento, né? Assim, de ter você aqui, um privilégio. Muito obrigada pela confiança. Que Deus abençoe a sua vida, que você navegue Sim. por mares aí. Velejar é preciso. É verdade. E Velejar é navegar, preciso. então, não por mares Sim. aí, nem conhecidos e não conhecidos, não é? Com Porque a gente certeza. tem muita gente que escreve sobre isso. Sim. Você navegar em mares conhecidos e não conhecidos. É. Com mapa aí, sem É o mapa. motivo que a gente existe como espécie. Sem mapa é como mapa. A Que Deus te expansão, o abençoe. anseio, né, da humanidade de se expandir, de velejar, de navegar. Né? É isso aí. Navegar é preciso. Muito obrigada, Cristiano, pela tua confiança. Eu que agradeço. Né? Muito obrigada. Você que esteve conosco, gostou, né? Eu também adorei. E vamos lá, continue, vamos juntos, Rafael. Isso aí, Drum's Talk com vocês. Estamos juntos, vamos juntos. Valeu. Obrigado.